Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Existem certas coisas que nós precisamos guardar, certas palavras, certos ensinamentos, e Salomão, através de Provérbios, nos ensina algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar e que isto está permeado nos ensinos de Paulo, de Pedro e na maneira como devemos viver e muito nas palavras do Senhor Jesus. Por isso ele lá em Provérbios 4, no capítulo 4, versículo 23 a 27, ele diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nunca diga palavras perversas, olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho que é certo, ou do caminho certo. A gente precisa entender que nós precisamos encher a nossa mente, como devemos agir, como devemos fazer. Mas isto é decorrente da consciência de quem nós somos. Não é uma questão de nos esforçar para ser alguma coisa, mas ao compreendermos quem somos, nós devemos viver segundo esta maneira de pensar. Como que nós pensamos, enchemos a nossa cabeça, como nós andamos e vivemos o nosso dia a dia, com que nós nos preocupamos, com que nossa mente está cheia. Isto vai fazer muita diferença. Se eu não esqueço de quem eu sou em Deus, que eu fui feito uma nova criatura, um novo ser, e se em todo o tempo, como Paulo diz, orai sem cessar, ou seja, se em todo o tempo estou lembrando, conversando com Deus, lembrando quem eu sou nele, a sua obra em nosso favor, nós não viveremos longe deste querer de Deus e dessa vontade de Deus, pois não desejaremos o mal para ninguém, não faremos o mal para ninguém. As nossas atitudes serão guiadas pelos nossos pensamentos, pois Paulo mesmo disse também que quem ama não faz mal para o próximo, e toda a lei, todos os profetas se resumem em amar o outro, pois é nisto que está a expressão da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E Jesus disse uma coisa ainda muito mais profunda, que nós deveríamos amar como Ele amou. Ele nos ordenou isso. E a gente entende o que significa isso de fato. Não se trata de sentimento, mas de uma compreensão de quem nós somos e o que precisamos fazer neste mundo. A obra de Deus é única e definitiva. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ele nos faz um novo ser, nos dá um novo coração, nos faz a imagem de Cristo e nos dá da sua mente, para que a gente possa, tendo sido capacitado, rejeitar as paixões humanas, ou seja, viver segundo o pensamento natural. E isso envolve o que a gente fala para as pessoas, a maneira como nós agimos, como reagimos, o entendimento que nós temos da situação das pessoas e por que elas fazem o mal que fazem. A questão não é o que elas fazem, não é a questão do que o mundo faz, mas a maneira como nós agimos ou reagimos diante disso. Pois se reagimos segundo o pensamento natural, nós não estamos agindo segundo quem nós somos em Deus, que nos salvou, nos resgatou e nos deu uma nova vida por meio de Cristo Jesus, em quem confiamos. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso exemplo, o nosso modelo. E olhando a vida dele, é que nós poderemos imitá-lo, suas atitudes, sua maneira de fazer. E Salomão nos instrui isso, ou seja, o que a gente deve preocupar, como que nós pensamos, que nós falamos, estamos sendo hipócritas ou não, ou seja, se falamos a verdade. E a gente precisa ensinar as pessoas sobre o amor de Deus. Não se trata de ofendê-las ou de machucá-las, mas de saber abordá-las e conduzi-las ao conhecimento da vontade de Deus. A gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer e revelar o nosso Deus ao mundo. Glorificar o seu nome, e nós glorificamos quando nós agimos como Cristo. E a gente pode somente agir como Cristo se é isso que enche o nosso pensamento, nossa maneira de viver, nossas atitudes, nossas reações diante das pessoas.
expressando as virtudes de Deus, manifestando compaixão, graça, o amor, a bondade, e assim a gente vai crescer, amadurecer e revelar Cristo por meio de nossas ações. E quando revelamos Cristo, nós revelamos o nosso Deus, tornando-o visível para todas as pessoas. E aí nós somos luz deste mundo, somos o sal dessa terra, porque tudo que nós fizermos vamos expressar generosidade, nós vamos revelar a bondade de Deus e o seu cuidado por nós. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver a plena vontade de Deus e preocupado, sim, com o que nós pensamos, com o que nós enchemos o nosso pensamento, pois é isso que irá nos conduzir no expressar o reino e seus valores ou não. Que a gente possa entender, compreender e buscar esse conhecimento, o conhecimento do Senhor, pois é nisto que está a vida eterna. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.